O umbigo ou coto umbilical nada mais é do que esse remanescente do cordão umbilical que ligava o bebê à placenta e nutria o bebê não só com nutrientes, mas com oxigênio. Depois que o bebê nasce, a gente precisa cuidar desse coto umbilical. E como é que a gente faz isso? Antigamente, o que a gente fazia? A gente usava álcool 70. A gente pegava uma gaze, embebia em álcool e colocava ao redor do coto umbilical para que acontecesse a mumificação daquele tecido. Hoje, e em outros países, já não se usa mais o álcool 70. Na verdade, se mantém o coto umbilical fazendo apenas a higienização com água e sabão. É muito comum os pais utilizarem o álcool ainda, que é o que é preconizado nas maternidades aqui no Brasil, e fazerem o envolvimento do coto na sua porção externa, mas esquecerem de levantar este coto e passar o álcool embaixo e ao redor do coto. De modo que a gente observa o quê? A gente tem uma mumificação dessa parte remanescente, mas a parte que ainda está no abdômen, na barriguinha do bebê, ela continua ainda úmida. E isso pode virar um meio de cultivo para micro-organismo, pode infeccionar, pode causar pus. Então, por isso que é muito importante limpar ou fazer a higiene, seja com álcool ou com sabonete, água e sabão, ao redor do umbigo. É muito comum os pais perguntarem com quanto tempo o umbigo deve cair. Na verdade, varia bastante de um bebê para o outro, mas em média entre 1 a 2 semanas a gente observa que esse coto vai mumificando, principalmente a parte externa, até que ele se despreenda do abdômen do bebê. E se o coto não cair, o que fazer? Corre para o seu pediatra. Na verdade, a medicina não é uma ciência exata. Não existe um tempo específico para esse coto cair. Então tem que acompanhar com o pediatra e ver quais fatores pode estar influenciando, inclusive higienização, cuidado e etc, para que esse coto ainda não tenha caído. O umbigo caiu, e agora o que eu faço? Gente, o que você quiser. Vai depender até da tradição dentro da sua família. Tem gente que guarda, tem gente que tem livrinho, cola lá, quando que caiu o umbigo. Tem gente que planta uma árvore em cima e cada vez que vê aquela árvore, lembra do nascimento do filho. Enfim, fica à vontade de fazer o que você sentir vontade e desejo com o coto do seu bebê. Umbigo, eu vou te falar que é um dos assuntos mais falados nas primeiras consultas pediátricas. Tem o umbigo vermelho, que é aquele umbigo que está levemente inflamado, muitas vezes porque a higienização não está sendo bem feita. Tem o umbigo preto, que é um umbigo que recebeu álcool demais, ele está muito mumificado. Tem um umbigo úmido que você olha e ele parece brilhoso. É aquele umbigo onde o pai, a mãe normalmente passa a gaze por fora, faz a mumificação do cordão, mas não levanta para passar o álcool lá dentro. Então faz uma espécie de granuloma junto ao abdômen do bebê. Isso é muito comum. Tem um umbigo para fora, que é o terror das mães. E o que pode e o que não pode colocar no umbigo do bebê? Vamos lá! Pode aquilo que tá limpo, ou seja, se quiser colocar a fraldinha em cima, pode colocar. Embora eu, pediatra, ache melhor você dobrar a fralda e deixar esse umbiguinho respirar. O que não pode? Moeda, fita, esparadrapo, qualquer coisa na tentativa de colocar esse umbigo para dentro, com medo de uma possível hérnia, mas que na verdade vai agir como um agente causal de uma infecção local. Então não use nada em cima do umbigo. Os bebezinhos, via de regra, são hipotônicos. Toda a musculatura deles ainda é muito molinha, pouco tonificada. A
até para que ele possa nascer pelo canal vaginal. Então, o que acontece? Os retos abdominais ainda estão muito hipotônicos, de modo que muitas vezes alguma alça intestinal acaba saindo pela cavidade do umbigo e acaba formando o que a gente conhece como hérnia. Agora, não se preocupe. Essa musculatura vai se tornar mais hipertônica, vai fechar um pouco essa cavidade e, em geral, a gente espera até 2 anos para fazer um diagnóstico de fato de hérnia umbilical em bebês.